Glória a Deus, irmãos. A palavra está em Marcos capítulo 9, culto na casa de oração, nesta data, quarta-feira, dia 12 de 2 de 2025. Glória a Deus. Vamos lá. A partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grandes multidões e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas que é que os discutes com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Silêncio. E ele disse-lhe: desde a infância, muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele clamando e agindo com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, eu vou dar uma acelerada nessa palavra. A palavra de Deus aqui está falando sobre um espírito de mudo, que deixa a pessoa muda e surdo. Eu já quero ir para frente. Quando a palavra de Deus, o povo está ali em volta de Jesus e chega esse homem diante de Deus e pergunta, de Jesus, e pergunta por que os seus discípulos não puderam curar meu filho. O Senhor mesmo diz que há espíritos que só saem através de jejum e oração. O próprio Deus disse aos discípulos, porque eles perguntaram ao Senhor Jesus: por que nós não podemos expulsar? E Jesus enfatizou, quando o Senhor mesmo disse: vão em dois, né? Para que um ajude o outro. Mas neste caso, nem dois eles puderam conter esse tipo de espírito. Mas Deus fala que esse é um espírito que deixava aquele menino mudo e também surdo. E não só isso, o pai do menino disse para Jesus que o espírito jogava ele no fogo, também jogava na água, a fim de destruir. Aquele espírito não queria destruir a casa em que eles moravam, ou seja, a criança, né? Este menino que sofria desde menino, desde a infância, como a palavra de Deus fala. Desde pequeno ele sofria. E o Senhor chamou o povo de incrédulo.
porraça incrédula. A nossa oração de hoje, o Senhor chamou a minha intenção sobre a incredulidade e pediu para que nós nos puséssemos diante dele e pedíssemos a ele fé, porque essa é a palavra. Se nos falta fé, é necessário que nós peçamos a Deus, e é através de nós pedirmos a Deus que ele nos dá. A palavra de Deus fala que nós somos fracos, nossa fraqueza entra o Senhor Jesus. Aleluia. Na nossa dificuldade entra ele, na nossa falta de fé entra ele. Glória a Deus. Para quem tem, né? Porque tem gente que pede, não é sério. Por quê? Porque não conhece Jesus. Não conhece, não tem intimidade, não tem afinidade, não sabe como se colocar, como se portar diante de Deus. As pessoas às vezes podem ouvir isso e falar que petulância falar isso. Porque ele acha que ele é, que ele pode, então eu não sou nada também. Mas eu tenho andado com Deus há muitos anos e Deus tem me corrigido acerca disso. E às vezes é necessário o Senhor nos corrigir para que nós saibamos o lugar que nós devemos estar, o lugar que nós devemos adorar, o lugar que nós devemos nos prostrar. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar e não é com qualquer um. É a palavra, infelizmente é a palavra, ou felizmente, né, para quem conhece, não é de qualquer jeito. Você entra dentro de um templo que não tem Deus, você chama ele e não vem. Por quê? Porque estão adorando outras coisas. Por que ele vai vir? Aonde tiver dois ou mais falando no meu nome, eu estou lá. Aleluia. Se diz a palavra. Agora, se tiver em qualquer outro lugar, e você falar, Senhor, vem no meio de nós, se você não está falando nele, ele não vai. Ele não vai estar lá. E se você fizer de qualquer maneira, ele também não vai estar lá. Né? Nós precisamos nos oferecer, nos colocar diante da presença de Deus. A palavra bem fala de mão limpa e de coração puro. Ou seja, tem um certo jeito que o Senhor quer que nós façamos, não é qualquer jeito. O Senhor nos ensina, o Senhor está falando aqui para os discípulos. Até quando? Vou ter que estar lá dentro, posso? Até quando? Isso ele estava falando que ele estava em carne. Ele estava ali corrigindo os discípulos, porque eles foram e não conseguiram fazer, e não conseguiram livrar, né? Tirar o espírito daquela criança. E ele se irou, ele se irritou. Será que é preciso ficar aqui para sempre? Para que eu mesmo possa fazer? O que é isso? O que Deus está chamando a atenção nossa aqui é a fé. É a fé. Aí chama a atenção do pai da criança. Então tu tens fé? Porque se ele não tem fé, não ia acontecer também. Não ia acontecer. Por que quando o Senhor foi curar a filha de Jairo, ele mandou que todos saíssem? Porque eles estavam zombando quando ele disse, ela só dorme. Eles não estavam na mesma espiritualidade. A palavra de Deus afirma para nós que aquele que é carne, só discerne a carne. E se o Senhor estava ali, ele era carne, mas ele discernia tudo espiritualmente. Tem aquele povo que zombou dele quando ele disse só dorme, ele estava vendo na parte espiritual. E eles carnalmente estavam rindo. Então ele falou, eles vão me atrapalhar. Sai todos. Saiam todos. É verdadeiro. Você não tem como negar. Se você entra num lugar que você está cheio de Deus, mas aquele que vai receber não tem, fica difícil. Até para expulsar o demônio. Até para expulsar o adversário. Você está cheio de Deus, mas está cheio de gente em volta que não acredita. É carnal. É isso aqui, ó. Está acontecendo aqui nessa palavra. Não conseguiram. Aí o pai da criança diz que ele é incrédulo. Ele não crê. Ele diz para Jesus, eu creio, Jesus, mas ele não crê. Porque depois ele fala assim, me ajuda na minha incredulidade. Ele disse, eu creio, mas é a boca. Todos dizem, eu creio, mas é a boca. Aí logo após ele fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu não creio em nada. Eu creio que o Senhor está falando, mas eu não acredito. E isso acontece hoje conosco. Às vezes a gente vai em algum lugar levar uma oração, ou vai porque Deus manda curar, você chega lá, você volta frustrado. Chega lá, aquele que está recebendo não acredita em nada. E você fica sozinho. É o caso de Jesus. Jesus dentro da terra dele disse, eu não pude fazer muitos milagres, porque os meus
que me viram crescer, me viram filho de Maria, filho de José. Esse é o filho da Maria, esse é o filho de José. Aí ele falava, mas não acontecia, por quê? O que não acontece com você? Acontece comigo. Vai acontecer conosco. Enquanto nós encontrarmos a barreira de incredulidade, nós não vamos conseguir fazer. Por mais que o Senhor fala, vai lá e faz. Você vai e faz. E aí a gente fica questionando, Senhor, por que não aconteceu nada? Foi o Senhor que mandou ir lá? É incredulidade. Às vezes eu pergunto a Deus, Senhor, o Senhor mandou ir lá, ungir, orar. O que acontece? O que está acontecendo? E Deus está mandando eu ler essa palavra aqui. Hoje é quarta. O Senhor pegou domingo, né? Domingo ou quarta passada. Já tem uns 2 cultos que ela pegou essa palavra. Porque Deus queria falar sobre isso, sobre a incredulidade, sobre o espírito de mudez e surdez. Tem gente que vai ouvir isso aqui. É claro que o surdo não vai ouvir, mas o cego vai ver, né? Vai ouvir. O cego vai ouvir. E o surdo, se Deus quiser, ele vai ouvir. Aleluia. Não é? Essa palavra pode chegar no celular dele e ele apertar o play e Deus abrir a audição dele. Glória a Deus. Para que ele ouça, para que ele dê crédito a essa palavra e para que ele seja curado verdadeiramente. E eu creio que essa palavra vai alcançar almas, espíritos mudos e surdos que me ouvem hoje. Glória a Deus. A sua surdez vai sair. Aleluia. Porque assim diz o Deus vivo dessa palavra. Saia dele, espírito mudo e surdo. Saia dela, espírito mudo e surdo. Aleluia. Deus vai curar através dessa palavra. Eu acredito que Deus está me cobrando tem 2 semanas. Essa palavra ele me deu já tem algumas madrugadas atrás. Que ele me falou para falar sobre o mudo e o surdo, para repreender esse espírito. Glória a Deus. Se Deus está falando para repreender o espírito de mudo, é porque o mudo vai ouvir. Ele vai Aleluia. ouvir de alguma forma. Deus vai colocar dentro do coração do mudo e vai fazer com que do coração venha até os ouvidos e ele sinta, não só sinta essa palavra, mas ele ouça também essa palavra. Aleluia, Senhor Jesus. É a palavra de Deus, irmão. Aqui não tem barreira, não tem fronteira. Glória a Deus. O nosso Deus, quando manda, ele manda. Aleluia. E o espírito de mudez e de surdez tem que ir embora. É Glória Deus, a Deus. é Ele que faz. Ele que é poderoso, é o nosso Senhor. Aleluia. É Ele que vai fazer. Ele já está curando, já está trabalhando, já está movendo. Glória O a Senhor está Deus. entrando em ouvidos, o Senhor está entrando em olhos que precisam enxergar. Vai acontecer coisas lindas. O nosso Deus diz que é tempo de as coisas começarem. O Senhor falou que nos últimos dias, Deus falou comigo numa madrugada, nos últimos dias, o Senhor vai fazer o que fez lá no princípio, quando Ele diz, Pai, se eles não verem milagre, eles não vão crer. Então, para que o Senhor venha salvar muitos no fim dos tempos, o Senhor falou que vai fazer da mesma forma. Glória a Deus. Vai começar. O Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra de mudo e surdo. Tem vindo muitas pessoas no meu WhatsApp que é surda, que é muda. As pessoas têm falado comigo. Então Deus está falando que nos últimos dias Deus vai chamar esse povo. Como está fazendo? Deus está chamando mudo e surdo. E Deus está dizendo hoje para o surdo e para o mudo. Eu sei que tem gente que vai ouvir essa palavra e vai rir. Mas não é com você que vai rir. Não é que com você que ouve e que vê. Não é para você. É para aquele que não vê e não ouve. Porque se você não conhece Jesus, quando ele descarnou daqui da terra, ele foi no inferno. Para você que não conhece Jesus, o que ele foi fazer, o pastor no inferno? Foi socorrer as almas que estavam perdidas. Glória a Deus. Não há limite para esse Deus. Então, se ele quiser entrar através dessa pregação num coração que não ouve, que é surdo, num ouvido que é surdo, um coração que pode ouvir a palavra de Deus. Parece até estranho, né, dizer que um coração pode ouvir a palavra de Deus, mas pode. O Espírito de Deus, ele não fala no ouvido, ele fala no coração. Glória a Deus. Né? E às vezes o seu ouvido nessa hora não é necessário.
Porque se Deus vai falar com o mudo e com o surdo, não é para mim que ouço e nem enxergo, é para aquele que não ouve e não enxerga. Então o Espírito de Deus, como trabalha no meu ouvido, nem no seu ouvido, ele trabalha dentro do seu coração, na sua mente, ele pode, como diz a palavra de Deus, intervir por essa palavra, então na sua mente, abrir o seu ouvido e o teu coração para que você ouça e entenda essa palavra. Glória a Deus. E o Senhor manda dizer: Espírito que deixa mudo e surdo, sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai agora, em nome de Jesus. E se você não crê, creia que Deus nessa noite te cura e te restaura. E o Senhor é quem faz, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta. Irmão, Aleluia. quando nós vamos para outra palavra. Eu vou juntar essas palavras. 1 Reis, lá no 19, o seu versículo 8, vai falar que Elias, certa vez, se fez de surdo. Elias entrou numa caverna e Deus chamava e ele nada. Elias entrou na caverna e disse: Senhor, Elias, que fazes aí? O que está fazendo aí, Elias? Elias certa vez ficou depressivo, caiu na depressão, o Espírito tomou Elias e ele se escondeu numa caverna. O Senhor diz que ele chamou a Elias. O Senhor diz que ele foi lá, passou o vento, passou o fogo, e Elias nem tchum. Quebrou-se pedras, né? O Senhor chamando a atenção de Elias, Elias nada, nem tchum. Depressivo, queria deitar, dormir, descansar, não estava nem aí. Elias estava lá. Ah, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado, Senhor. Estou cansado de ser perseguido. Só sobrou eu, né? Só sobrou eu. Tudo é para mim fazer. Eu estou correndo de Jezabel, estou fugindo do rei. Só eu, Senhor, que sobrou, né? Começou a se vangloriar, dizendo que era só ele agora, que os profetas todos estavam mortos e ele é que estava pagando por tudo. Escondeu-se, Deus mandou o vento, Deus mandou o fogo, Deus mandou para acordar Elias, para tirar ele do sono. Ou seja, para tirar a surdez de Elias, para tirar também a cegueira de Elias. Por isso que o Senhor mandou eu ler essa palavra. Que nesse momento Elias só queria parar, né? Elias só queria estacionar. Há momentos da nossa vida que acontece isso, pastor? Sim. Há momentos da nossa vida que dá vontade de a gente se esconder, como Elias fez, entra numa caverna, fica sozinho lá no escuro. Sozinho. Nem Deus ele quer. Não quer nem falar com Deus. Muito pelo contrário, ele quer fazer como fez Jonas. Ele vai se esconder dentro de um quarto, né? Vai se esconder e vai para um lugar onde não está Deus, porque Deus estava guardando ele em Nínive. Deus esperava ele em Nínive e ele estava fugindo para outro. Não, Senhor, eu vou para lá, não vou para Nínive não. Desobedeceu, foi. Mas a palavra de Deus fala que Deus é sentado no povo terrestre. Aleluia. Quem é que se esconde de Deus? Certa vez, o salmista Davi disse: Senhor, se eu se esconder dentro do buraco, o Senhor me acha. Se eu lutar as profundezas do mar, o Senhor sabe onde eu estou lá. Não tem como fugir de Deus. Para nós, que muitas vezes estamos como Elias, querendo nos esconder, querendo que, fazendo a caverna, querendo que a caverna desça sobre nós, né? Que a situação da nossa vida que parece que não vale a pena mais nada. Elias estava assim, né? Me tira logo daqui, assim. Para mim já deu, estou cansado. Estou cansado de ser perseguido, de ser maltratado. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor longânimo, paciente. Ficou em volta como uma brisa suave. Não quis assustar Elias, né? Aquela voz, Elias.
e faça ele. Ou seja, né? Quem mandou você entrar aí? Por que está se escondendo? Aí não é o seu lugar, Luiz. Saia para fora. O Senhor queria contemplar o rosto de Elias, que viu que ele estava abalado, viu que ele estava cansado. E talvez não, irmãos. Eu creio que aquele que é cego, aquele que é surdo, está cansado disso. Às vezes nós, que temos os nossos sentidos, descansamos por outras coisas. E assim acontece também com esse povo que Deus falou na primeira palavra de Marcos 9. É o caso do nosso amigo lá de Valinhos, né? Não vou citar o nome dele, mas a pessoa enxerga por 40 anos, de repente está cego. Para aquele que nasceu assim, está morrendo, ele não conhece a luz do dia. Mas e para aquele que conhece, que era independente, que tinha o seu trabalho, que tinha sua família, e de repente, por causa de uma tempestade dessa, as coisas tudo se desfaz. Você toma aquele choque, porque você até então podia fazer tudo sozinho, mas de repente você se vê nessa situação de depender de alguém, de ter que estar na mão de alguém. Eu acredito que o espírito aquele espírito que a gente fala dessa última geração, na qual muitos aí têm sido afetados por ela, o espírito da depressão, né? A pessoa fica depressiva, a pessoa fica doente, porque perdeu a visão, fica enfermo. Aí não está só enfermo da visão, vai ficar enfermo de mais coisas. E aí começa a atacar a pressão, a ansiedade, ataca muita coisa. E nós vemos a necessidade que passa esse povo. E eu acredito, irmãos, que Deus tem mexido demais nesse assunto e tem pedido para eu mexer nesse assunto, porque Deus quer fazer alguma coisa. Aleluia. Eu acredito nisso, irmão. Eu estava essa madrugada falando, Senhor, o Senhor fala que aquele que crê recebe, Senhor, eu tenho crido. Eu tenho crido, não tem outra coisa que eu creio na tua palavra. Aquele que crê recebe, aquele que bate a porta abre. Como é que é o outro? O que pede recebe, o que bate a porta abre, e o que busca encontra. O que busca encontra. Por que a gente não vê mais, né, tão fácil assim os milagres? Será que nós não temos crido? Será que somos nós que deixamos de acreditar? Ou será que a gente, com a nossa pouca fé, não consegue fazer com aquele que vai receber, acredite? Eu acho que é mais isso, porque a gente não crê. Porque eu creio que a palavra fala o acredito. Eu creio que aquele que não tem perna, Deus pode pôr. Como eu falei para aquele moço que não tem pé. Eu falei, moço, você sabia que tem um Deus que devolve um pé que você está faltando aí? Falei, irmão, não tem medo nenhum. Fala. Deus me deu essa autoridade. Agora, para fazer Ele. É Ele. Que eu sei que Ele faz, eu sei. Que eu sei que Ele pode, mas a pessoa não tem nem ouvir. Ou seja, deixa eu tentar, né? Tá bom assim. Às vezes nós estamos cheios de fé, e se a pessoa concordar, Deus põe o pé na hora. Eu acredito nisso, não. Se eu sou doido, é porque eu tenho comido isso aqui. Se eu sou doido, é porque esse alimento aqui, ó, tá me deixando doido. Aleluia. Mas é daqui, eu sobrevivo é daqui. Eu acredito que uma pessoa que não tem cérebro, ou o cérebro está ali, né? Deus vai conserta. Do jeito que Deus fez comigo uma vez, me abriu no meio e me mostrou que Ele trocava alguns órgãos meus.
poeira é essa? Perguntei a Deus, por que o senhor está trocando tudo? Uma oração que eu sempre fiz desde o princípio: Senhor, troca tudo que é meu que não te agrada. Talvez não seja o órgão em si, mas seja o que está no órgão, né? Que está desagradando a Deus. Por isso Deus fez mostrou essa cirurgia, mas fazendo uma limpeza que é necessária. Aleluia. E eu confesso que os irmãos não estão totalmente limpos. Se eu tivesse, eu estava morando na glória. Ou seja, Deus fez a parte dele, agora tem que fazer a minha. E para você que vai ouvir essa mensagem, Deus está fazendo a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Glória a Deus. Que Deus não vai fazer tudo. Nós precisamos nos mexer. O Senhor está chamando Elias. Se Elias não levanta, Deus entra na caverna. O Senhor está chamando Elias de fora. Elias, sai para fora. Jesus ia entrar dentro do buraco onde estava Lázaro. Mas assim falar: Lázaro, sai para fora. Ele queria mostrar para o povo. Era para o povo acreditar. Se ele fizesse as escondidas, o povo ia crer. Mas ia ficar assim: será que ele colocaram ele para dormir, para acordar? A incredulidade do homem. Jesus curava, eles falavam que era truque, né? Os fariseus. A incredulidade continua. Enquanto nós estivermos na terra, vai ter os que creem e vai ter os que não acreditam. É engraçado que, às vezes, mesmo que a pessoa não acredite, Deus acaba forçando a barra. Tem gente que vai falar: Deus não força, não força. Força. Aceita Jesus e fique como está, você vê? Ele não te força. Aleluia. O pessoal me conhece. Tá, as pessoas vão rir. Não, Deus não faz. Faz sim. Deus força sim. A gente conhece. Trabalhar, viver. Porque Deus tem amor numa alma, vai até a beira do inferno. Não foi buscar no inferno. O que foi que eu acabei de falar? Jesus saiu da cruz espírita, desceu no inferno. Imagina que ele não faz por você que está vivo. Aleluia. Imagina que ele não faz por nós que está vivo. O Senhor cerca nós, irmão. Cerca. O Senhor coloca barreira para a gente não ir para certos lugares. E às vezes tira as barreiras para a gente frequentar os lugares que Ele quer que nós frequentamos. Quando nós falamos que Deus não tem limite, não tem mesmo. Para salvar uma alma, se Ele vai até o inferno, olha o que Ele faz. Ele vai fazer tudo. Se tocando em você não dói, Ele vai tocar em outro. Ele sabe aonde mexe. Se é pela sua alma, Ele tira o inocente. Tira. Deus é Deus. E se Ele te marcou, o inocente é inocente. Se Ele tirar, está com Ele. Mas se você se perecer, vai para onde? Você não serve, você não quer servir. Deus chama uma, chama duas. Mexe ali, mexe aqui, não dói. Mexe em outro lugar. Bom, se Ele só mexer, se Ele fazer outra coisa, aí não adianta, você vai falar: não, Deus não é bom, Deus é bom. Deus é tão bom que Ele chama a sua atenção porque Ele não quer te perder. Porque você dá crédito a tudo no mundo, mas quando o Senhor te chama, talvez você fale: não, é só o pastor que está falando. Aí precisa Deus revolver alguma coisa, né? Precisa Deus mexer em alguma coisa, você acreditar. Deus fez isso comigo. Deus fez comigo. Eu já tive que perder muito. Não estou falando material, não. Espiritual, né? Coisa de pai, coisa de irmão. Deus teve que tocar para eu vir do lugar onde eu queria. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que tem a vida nossa na nossa mão
A gente acha que tem o controle da nossa vida na nossa mão. Eu falo, eu vou quando eu quero, eu volto quando eu quiser. Dou multa no meu carro, eu vou lá e volto. Arrogante, né? O ser humano, ele é dessa forma, ele é arrogante. E aí Deus, para brecar a gente, o Senhor passa com tanta força, se lasca no chão, e aí você fala, puxa, que não funciona nada. Você põe em cima do leito, que alguém tem que ir lá e te limpar, para você acreditar que quem estava chamando não era a sua cabeça, era Deus. E quem queria compromisso era Deus. Aleluia. E às vezes Deus vai usá-lo de perto, de longe, que está do lado, que está no trabalho, para chamar a atenção. Olha para onde a palavra foi. Não programei nada disso. É verdade. Deus tenta uma, duas. Espero que o Senhor só uma palavra. Glória a Deus. Eu sou a palavra. Deus precisou me mover. Vindo no berço evangélico, Deus precisou me macetar. E me macetou. Que marca até hoje. Quando eu olho, eu lembro de onde foi. Que era para eu estar, e não estou, porque a misericórdia me alcançou. E no último momento, eu falei, Senhor, eu vou. Nesse momento eu estava rodopiando no ar. Eu tinha sido atropelado. Eu acho que eu meio inconsciente, que disse, Senhor, eu vou. Eu volto. Ele estava me chamando para voltar. E eu no mundo, achando que era um 20 anos. A idade que nós morre sem Deus. 18, 20, 22. Imaturidade. Achar que é alguém. Achar que pode contender com o Criador. Eu achava, não, Senhor, ainda eu vou aproveitar um pouco. Irmão, eu falava para os irmãos que eu fiquei, foi 2 anos e meio, não deu 2 anos e meio. Mas eu não era nem para ter ido para o caminho que eu fui. Mas 20 anos. Todos tiveram 20 anos aqui. A mãe fala, não, eu já cresci, eu sou maior, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada. Não sabe. O inimigo está te conduzindo pelos caminhos que você está indo. Mas você não sabe para onde está indo e o que está fazendo. O próprio Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E vós, de onde vieste, para onde vai? Tu não sabe. Uma coisa eu digo para o irmão que vai ouvir, para a irmã que vai ouvir, para que está aqui. Se morrer sem Jesus, não vai. Não vai para o céu, não vai. Não vai. É a palavra de Deus. Não vai. A palavra mudou totalmente do que eu comecei a falar e ele não vou falar. Aleluia. Sobre espíritos, e Deus ainda está falando sobre espíritos. Espíritos que conduzem você à perdição. A morrer não só a carne, mas morrer também a alma. E isso está na mão do Senhor que te chama. Se atentamente ouvires a minha voz, né? Terminei não já. A palavra diz que ele, quando virava para o céu, quando ouvir o céu, se clamar de coração, abrir o coração, clamar ao Senhor, aonde estiver. Se te arrependeres, dobra o seu joelho, ou fique de pé mesmo, para o Senhor. Eu me arrependo por não ter te obedecido, e achar, Senhor, que eu sou alguma coisa, né? E achar que eu sou alguém sem ti. Ó, Deus fala que nós somos nada sem Ele. Aleluia. Você é um pedaço de carne sem Jesus.
Você que não aceitou Jesus, o tempo está acabando. Está acabando. Porque mandaram tocar nesse assunto sempre. Sempre. Eu vou tocar até o último dia. O tempo está acabando. O relógio está chegando. Os dois ponteiros estão quase se encontrando. A milésimos de segundo para que o Senhor volte. E Ele vai voltar e muitos vão ficar orando. E chorando, desesperado. Por que que eu não fui? Por que que eu não ouvi o pastor, a minha mãe, o meu pai, o meu tio pregar para mim? Por que que eu não aceitei Jesus? Hoje é dia de você aceitar Jesus. Aleluia. A porta ainda está aberta. Ainda há tempo. Não faça como fez Elias, que o Senhor precisou quebrar pedras, mandar fogo. Elias era servo de Deus, mas nesse momento ele estava depressivo, estava entregue, ele entregou a vida lá, falou, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morrer, tá bom para mim. Mas aqui está cansado, está exausto das perseguições, está exausto da vida que levava, né? É muito difícil ele um profeta, é muito difícil. Se você não ser acreditado, as pessoas riem de você, você chama de louco, você é doido, você é fanático. Mas quando a casa está caída, lembra do profeta, lembra do fanático do doido. Aí para ele serve a profecia e a oração do doido. Né? Aí serve. Ou seja, o que não aceita a oração, o que não aceita a palavra do doido, do profeta, é o espírito que está em ti. É ele que não aceita e faz você sorrir, você não querer, você não aceitar. É o espírito. Se esse espírito sair, não há carne dura que Deus não amoleça. Aleluia. Né? Não há pedra que Deus não quebra. Ele tem um martelo que esmiuça a penha. Glória a Deus. Ele é o martelo que quebra a penha e a pedra. Aleluia. A pedra é o coração que hoje não aceita. Talvez porque o coração já está cheio de outra coisa. O coração já está contaminado. E o Senhor não consegue entrar. Mas não tem como fugir do martelo que quebra a pedra. Porque se não quebra diretamente, quebra indiretamente. Que nem eu falei, se não dói em você, vai doer de outra forma. Deus não pode me obrigar. Pode. Pode. Eu vou te apontar você. Pode. Se você é escolhido, pode e ele vai. Mas de todas as formas que ele tentar, você não quiser mesmo de nenhuma forma, aí ele vai abrir mão. Né? Porque ele não vai forçar a sua boca e dizer, Senhor, eu quero. Não vai forçar. Não é assim. Aposenta de outras formas para você dizer, Senhor, eu aceito. Ou dizer, Senhor, não quero. Me mata. Não quero. Tem gente que é ruim, né? Desse jeito, não aceita. Vai até o túmulo lá, Senhor, vamos, volta, aceita. Levanta. Não, Senhor, eu vou para o inferno, né? Já vi gente assim, não. Já vi. Já tem meu Deus, viu, pastor? Já tem. Ah, tá, você não quer Jesus? Não, já tem meu Deus. Daqui a pouco você vai querer e não vai poder. Você fala uma pessoa, já. Você vai descer a sepultura, você vai gritar para quem aceitar e não vai te ouvir mais. Já. A pessoa morreu no outro dia. Imagino eu, está gritando até hoje chamando Jesus. Jesus não vai mais voltar no inferno. Ele voltou daquela vez porque aquele povo não conhecia ele. Ele foi lá pregar. E quem que é o doido estando no inferno? No meio do fogo. O Senhor estende a mão e fala, eu vim salvar. Quer voltar? Quer subir comigo? Não ficou ninguém no inferno, só o Satanás. Pois para ele não tem mais jeito, né? Bendito eu. Ele foi visitar o inferno, foi tirar os cativos do cativeiro, não tem palavra. Por que não ficou ninguém lá? Pois
quem está sofrendo com dor nos dentes, a mão que se estica e fala, eu vou tirar vocês daqui, acreditam que eu sou Jesus, você vai acreditar até acreditar em tudo, é sair dali. É sair dali. Agora tem gente que está aqui hoje porque tem as perninhas mexendo, né? Tem os bracinhos. É dono de si mesmo. Não precisa de Deus não. Conheço gente que fala isso. Não precisa de Jesus. Sabe fazer. Fecha os olhinhos e você vai chamar por ele. Fecha os olhos. Você vai lembrar de Jesus. Por isso que o Senhor nos traz aqui de novo. Por isso que essa palavra vai para muitos lugares. Tem gente que ainda não ouviu. Tem gente que está com o coração duro e dizendo, não quero. A palavra é bonita. Não quero. Tem, irmão. Tem muito. Mas vai chegar naquele dia que Deus vai falar assim, eu te chamei bastante. Eu mandei no certo. Minha palavra chegar em você 2 vezes por semana. Foi feito apelo para você várias vezes. Para você me aceitar, para eu entrar na sua afetividade da vida eterna. Você disse que não queria. Agora você não pode entrar aqui onde está seu pai, sua mãe, seu tio, está todo mundo lá dentro. Você não pode entrar. Seu nome não está aqui, vai procurar você no livro. Lute por isso. Que duro vai ser você ouvir isso. Não espere esse dia chegar. Não espere. Adiante-se. Aceite Jesus. Não espere você parar de fumar, de beber, de se drogar, né? De prostituir. Não espere. Corra logo para os pés do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui, pecador, eu sou um lixo. Glória a Deus. Eu estou aqui, eu sou um lixo. Quanto mais a gente se humilhar, mais Deus vem para a restauração e a libertação. Mas quando a gente é duro de coração, o Senhor não entra, não trabalha, não faz, fica só chamando, fica só insistindo, chamando. Deus não vai implorar, Deus vai chamar. Em um certo momento o Senhor fala, Elias, sai, o que está? Cai dentro. O que estás fazendo aí dentro? E aí ele começa, né? Ah, sim, estou cansado. Ser perseguido. Só eu agora. O Senhor mandou ele sair e voltar para trás. Deus não quis escutar as conversinhas deles. Deus não quer escutar essas conversinhas. Deus me repreende. Deus me repreende. O Senhor disse que um dia para trás eu estava atrapalhando ele de fazer o que tinha que fazer em mim. E quem é que atrapalha, irmão? Somos nós. Não é ninguém que vai atrapalhar nós. Somos nós mesmos que atrapalham. Porque Deus tem um projeto na nossa vida. E Ele quer, esse projeto, Ele quer fazer até o fim. Mas tem coisa que nós bloqueamos, somos nós. Porque aí Deus não vai enviar para lá abaixo. Não vai, né? Porque Ele quer que, já que conhecemos Ele, nós deixemos Ele fazer. E a gente fica às vezes cutucando, querendo arrumar as coisas. É ou não é? A gente quer dar uma, Senhor, vou dar uma ajudinha aqui. Aí você põe o dedinho lá, você fala, para, você está me atrapalhando. Não mexe aí. Não toca. Deixa que eu sei como é que faz. Aleluia. Você quer ensinar, a gente quer ensinar o oleiro a fazer barro, né? Fazer vaso. Eu falo, Senhor, não é assim que é massa, não. Não, o vaso está torto. Nós queremos mexer no projeto de Deus. E aí Deus para. Deus para de fazer. Porque a gente está atrapalhando a obra. Falou para mim, foi uma lapada que eu tomei. Você está atrapalhando de fazer o que você mesmo quer que eu faça. Eu falei, não, mas foi o Senhor que prometeu. O Senhor falou, foi eu que prometi. Então sou eu que vou fazer. Tira a mão. Você está me atrapalhando. Eu falei, opa, tá bom, tá pensando. Vou eu falar do que deve fazer. Aí Deus me chama no cantinho e fala que vez com Jó. Por quê?
começa a me questionar: onde tu estavas quando eu te chamei? Tu me ouviste? Deus insistiu demais, irmão. Deus insiste demais com a gente. Isso não é forçar, né? Quando a gente entende espiritualmente, isso não é forçar, isso é amor. E você que vai ouvir, não é porque Deus está forçando, não é porque Deus quer o seu mal, é porque Ele te ama. Aleluia. E Ele quer que você esteja onde Ele está. Essa foi a palavra de Jesus. E para onde eu vou, quero que todos vós estejais comigo. Glória a Deus. É isso, por isso que nós estamos aqui hoje, cultuando e adorando a Deus, fazendo a vontade do nosso Criador. Então, se hoje você está vendo que a sua situação não é boa, se dobra, se entrega, e você vai ver que a melhor coisa que você podia fazer é se dobrar e deixar Deus conduzir o seu caminho, a sua casa e a sua família. Aleluia, Jesus. Porque você vai falar: puxa vida, é bem melhor assim. A gente tem os nossos perrengues, tem sim. Tem sim. As coisas às vezes estão erradas, tá? O Senhor não está prometendo um caminho de rosa para você. Não. O Senhor está te chamando para a guerra. Porque vai ser guerra. Porque você vai abrir mão do mundo e o mundo não vai querer te perder. E vai começar a guerra. A sua guerra espiritual se instala no momento que você fala: sim, eu quero, eu aceito. E aí você se torna inimigo daquele que era seu amigo. E aí ele começa a te perseguir. Mas aquele que se tornou seu amigo naquela hora te livra de tudo. Aleluia. Disso aí você pode ter certeza. Ele livra mesmo. Glória a Deus. Como já me livrou de cobra, de escorpião, de acidente de moto. O Senhor já me tirou dentro de tudo, né? Eu já morri e Deus já me trouxe de volta. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Já fui até o inferno que Deus deixou. Também já fui até o céu que Deus mostrou. Aleluia. Então, para aquele que não conhece, tem vontade, clame a Deus. Clame a Deus. Ore, jejue, consagre, que Deus vai entrar com providência da forma que Ele diz: quem bate a porta abre. Quem clama a mim, eu respondo, né? Quem me busca, vai me achar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor, nessa noite para nós, até passou um pouco da hora. A palavra de Deus é essa para nós de hoje. Eu agradeço a Deus pela presença de Deus neste lugar, pela visitação do nosso amado Espírito Santo, Aleluia. do nosso Criador, que até este momento está neste lugar. Glória a Amém? Deus. Nós encerramos essa palavra. Que Deus seja louvado, que Deus nos ajude, nos dê força, que nos conduza para esse resto de semana. Amém?